E aí, rapaziada, tudo certo? Bora falar de Palmeiras e Vasco. O Palmeiras venceu o Vasco na noite de ontem por 1-0, num jogo bem amarrado, mas que teve polêmica na arbitragem. Mas antes de falar sobre o jogo, já convido vocês a se inscreverem aí no canal, deixar o like nesse vídeo e compartilhar com os amigos para ajudar o canal a crescer. Estamos começando agora e vocês sabem como é difícil crescer conteúdo de esportes no YouTube nos dias de hoje. Então, se inscreve aí no canal, compartilhe esse vídeo, comente o que vocês acharam do jogo de ontem e bora falar de Palmeiras 1, Vasco 0 pelo Campeonato Brasileiro. Foi um jogo onde o Vasco vem numa crescente, assim, veio de um jogo de uma vitória contra o Atlético Mineiro por 1-0. É um momento que o Vasco está melhor no Campeonato Brasileiro, mas que ainda tá na zona de rebaixamento, tá naquela pressão, teve polêmica envolvendo Maracanã e tal, e o Palmeiras vem numa vitória de 4-0 contra o Deportivo Pereira pela Libertadores, mas que teve um problema sobre o avião que ia trazer a delegação de volta lá da Colômbia, que é aquele avião que a Leila comprou. A delegação acabou atrasando, então a gente tinha uma dúvida se o Palmeiras viria com um time misto, um time reserva, mas o Abel escolheu ir com o time titular no jogo de ontem, já que está com uma vitória, com a classificação encaminhada na Libertadores pela vitória de 4-0 no jogo de ida, e o Vasco veio com uma formação mais apostando no contra-ataque, que eu acho que é uma ideia que o Vasco, uma ideia válida, visto que o Vasco, lógico, entende que o Palmeiras é um melhor time, é um time mais organizado e tal, e é uma proposta que o Vasco, que é normal de vários times adotar contra o Palmeiras dentro do Allianz. Eu vi alguns criticando, falando que o Vasco tinha que ir para cima desde o começo do jogo. É uma proposta muito arriscada, principalmente um Palmeiras que tem um ataque muito rápido, que ontem foi formado por Dudu, Rony e Arthur, então era muito arriscado o Vasco se atirar para cima do Palmeiras, visto também que o Vasco estava com uma defesa bem lerda no meu ponto de vista, que foi o Michael e Mendel, eu sempre esqueço o nome, confundo o nome dele, acho que é Mendel, o zagueiro do Vasco, se não for, perdão, eu confundo os nomes. Eu acho que é um sistema defensivo bem devagar, também improvisando o Robson Bambu de lateral. Acho que o sistema defensivo do Vasco é bem limitado, então o Palmeiras sabia se o Vasco se atirasse pro ataque, o Palmeiras teria um contra-ataque até de certa forma facilitado pela lentidão que é a zaga do Vasco. Mas vamos falar do primeiro tempo. O Palmeiras começou melhor, o Rony teve uma chance logo de cara, uma boa defesa do Léo Jardim, e depois veio a polêmica do jogo, que foi o Vasco conseguiu fazer 1-0 num golaço do Paulinho, uma finalização de fora da área, mas na origem da jogada teve o cruzamento e o VAR deu impedimento. Sim, estava impedido na hora que traçou as linhas por centímetros, a gente vê que o jogador do Vasco estava à frente, e depois a bola sobra pro Richard Rios, que corta a bola, que caiu no pé do Paulinho, de fora da área ele acertou aquele chutaço. E aí depois do jogo eu vi o comentário do comentarista de arbitragem da Globo. Ele falou sobre a origem da jogada. É meio complicado opinar, porque ele fala que como o Rios tinha a possibilidade de ter o jogo a bola nos pés para um novo reinício de jogada, e isso já descarta a possibilidade do cruzamento, da hora do impedimento ser o mesmo lance. Na hora que o Rios pega a bola e dá um balão, já começa outra jogada. E o correto pela regra seria ter validado o gol. Eu meio que discordo disso, porque eu acho que foi muito consequência do que aconteceu pro gol sair, do impedimento e tal. Mas se é regra, eu acho que se for para levar na risca a regra, o gol deveria ter sido validado. E esse lance é um lance que vai acontecer toda rodada, vai ter um gol anulado igual a esse. Em algumas vezes vão dar o gol, em outras vão anular, porque a arbitragem aqui no Brasil não segue muito critérios. Mas depois disso o Palmeiras ainda continuou melhor na partida, mas fechou o primeiro tempo no 0-0. Já no segundo tempo o Palmeiras voltou um pouquinho melhor, estava propondo um pouco mais de jogo, até que numa bola parada o Rafael Veiga acertou
um chutaço, fez um golaço de falta. Também vi vários vascaínos criticando, falando que o Léo Jardim poderia ter pego essa bola, mas eu acho muito difícil. A bola foi quase no ângulo e bateu na trave ainda na hora de entrar. Então isso dificulta ainda mais a defesa do goleiro do Vasco. Foi muito mérito do Rafael Veiga. É difícil algum jogador acertar uma cobrança de falta dessa. E então eu não critico o Léo Jardim por não ter defendido essa bola. É muito mais mérito do Veiga do que demérito do goleiro vascaíno. E depois disso o Palmeiras ainda continuou mandando na partida. Chegou algumas vezes com perigo. Teve chance de fazer gol com o Breno Lopes, com o próprio Rony, mas não conseguiu ampliar o placar. O Vasco até tentou algumas bolas, uns chutes de fora da área, mas não teve muito perigo. E o resultado para mim poderia ter sido um empate 1-1, 0-0, uma vitória do Palmeiras. Eu acho que o placar, pelo que o Palmeiras propôs, o Palmeiras é mais time que o Vasco, mas isso lógico não é futebol. Poderia ter o Vasco feito aquele gol, ter validado aquele gol com o Paulinho 1-0 e o Vasco segurar uma vitória 1-0 fora de casa até o final do jogo. Acho que o Vasco, esse não é um jogo pro Vasco se lamentar, porque se a gente coloca na lista do Vasco, jogos que o Vasco vai ganhar, vai empatar. Palmeiras no Allianz é um jogo que o Vasco não coloca vitória, porque sabe que é um time mais limitado que o Palmeiras. O Palmeiras é um time muito mais ajeitado, time muito mais entrosado, muito mais time. Então esse é um confronto que o Vasco não tem que colocar como um jogo para se lamentar. Se o Vasco tivesse perdido de 4-0 do Palmeiras, aí tudo bem. Aí seria um jogo que ia impactar o Vasco, ia abalar o time do Vasco. Mas foi 1-0 com um ótimo time do Palmeiras, um dos melhores times da América do Sul. E o Vasco tá numa evolução. Eu consigo enxergar uma evolução no Vasco. Lógico que ainda tá longe do ideal. O Vasco ainda tá, eu acho, 5 pontos para sair da zona de rebaixamento. Tem muito campeonato pela frente. O Vasco tem que continuar nessa tomada de evolução. Vai ser uma missão difícil escapar desse rebaixamento, visto que tá bem competitivo lá embaixo. Então o Vasco, aí eu enxergo o Vasco tem um elenco limitado, falta peças, mas é um time grande, tem o apoio da sua torcida e tem todas as condições de escapar desse rebaixamento. Já o Palmeiras tá tranquilo no Brasileirão, mas uma segunda colocação conformada, mas tá 11 pontos do Botafogo, que é o líder, mas o Botafogo exceção, tá fazendo um campeonato muito atípico dos outros times brasileiros, tá fazendo um campeonato de time campeão, que se você for pegar a classificação, só o Botafogo tá disparado, o resto dos times lá tá tudo embolado. Se não fosse o Botafogo, seria um dos campeonatos brasileiros mais disputados dos últimos anos, mas o Botafogo disparou com todos os méritos e está bem encaminhado para conquistar esse título brasileiro. Já o Palmeiras, agora com essa segunda colocação do Brasileiro, já classificado na Libertadores, quarta-feira pode dar uma poupada, não sei se o Abel vai fazer isso, visando o clássico da próxima rodada contra o Corinthians. Então acho que o Abel vai ver o que pode fazer, se dá para dar uma poupada, se dá para ir com o time totalmente reserva, mas eu acho que o Abel vai dar uma mesclada, vai colocar alguns atacantes reservas, principalmente porque o Dudu parece que sentiu uma lesão no jogo de ontem. Então o Palmeiras está muito tranquilo por enquanto. No Brasileiro tá fazendo seu papel, tá ganhando jogos. Se o Botafogo dá uma deslizada, o Palmeiras tá lá encostando. Agora o Botafogo vai ter uma sequência, eu acho, 4, 5 jogos bem difíceis. Então é a chance do Palmeiras talvez encostar no Botafogo ou o Botafogo disparar. Então é isso. O jogo de ontem foi bem disputado e amarrado. Acho que o resultado foi justo. Poderia ter sido um empate entre as duas equipes. Mas é isso, o Palmeiras é mais time, jogou melhor ontem que o Vasco, teve a polêmica da arbitragem, que é um lance bem difícil de se opinar, mas é isso. Quero que vocês comentem aí embaixo o que vocês acharam da partida de ontem, deixa aí no comentário embaixo se vocês acharam que foi o correto ter anulado o gol do Vasco ontem. Então é isso, comentem aí embaixo, se inscreva aí no canal para ajudar o canal a crescer, compartilhe esse vídeo com os amigos, e é isso, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!